Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast e agora programa de rádio totalmente dedicado a falar de música e outros assuntos que orbitam o tema, sempre trazendo convidados especiais para a gente debater os múltiplos aspectos artísticos e culturais das nossas vidas e também falando de política sempre. Episódio número 62 hoje com a presença de Thiago Sonho e Alan Abadia. Thiago que é baterista, Alan que é trombonista, mas os dois são multiartistas, pesquisadores, estudiosos da música negra. Ao lado do artista visual Flávio Benatti, Thiago e Alan compõem o Iké Melanina Jazz, projeto voltado ao estudo e à pesquisa da música negra, do jazz, do improviso. E nesse papo a gente falou também muito sobre memória, sobre apagamento e a diáspora africana. Confere aí que o papo tá muito bom. Maravilha, tô aqui com Alan Abadia e Thiago Sonho. Bem-vindos aqui no Sabe Som. Trouxe vocês aqui pra gente falar hoje do Melanina Jazz, do Iké Melanina Jazz, né? Um projeto que já fui ver e sei que é um negócio que extrapola um pouco a questão musical, né? Não é só som, né? Tem mais coisa. Vamos começar falando primeiro dessas coisas que vão pra além da música. A parte sonora da música é um pedacinho, né, dela. Acho que tem as questões políticas, tem as questões sociais, né, as questões que o som representa, mas que fazem o som, né? Sem essas questões o som seria outro, assim. Então, imagina se a gente tivesse nascido na Sibéria, assim, era tudo diferente, né? Sim. Pô, nada contra quem nasceu na Sibéria, mas ia ser uma tristeza, bicho. Imagina não ter um samba pra ir, cara. Nossa. Não. Deixa a Sibéria lá, né? Melhor, deixa a Sibéria lá. Na verdade, o projeto ele já nasce antes, dando boa tarde, bom dia, boa noite a quem está acompanhando, né? Antes de mais nada, né? Mas o projeto ele já nasce num lugar assim que eu nem sei para quantos anos que eu conheço o Alan já, né? E a gente, como pessoas pretas que estão no meio musical, nós começamos a ter algumas visões a respeito da questão meio sociomusical, da coisa social que ronda a arte, né? Não é somente da arte em si, a gente já tem todas as regras artísticas que a gente sabe, você sabe também, a gente tem que tocar bem, tem que isso, tem que aquilo, tem que tudo isso, mas a gente começa a perceber algumas questões que envolvem o nosso universo, o universo sociomusical. E aí a gente comentava muito a respeito disso. Isso foi uma das coisas que a gente sempre falava, um dia nós vamos ter algum projeto onde a gente vai desaguar isso. E aí culminou um cenário pós-pandêmico, que uma hora eu falei, cara, a gente precisa tocar junto e tal. E ele já tinha mais ou menos, ele falou, ó, eu tenho alguma coisa aqui trabalhada de ideia e tal, né? Então, nasce a partir desses incômodos, né? Nasce a partir essas questões que atravessam questões da pessoa preta, as questões sociais que abrangem também esse universo do jazz que a gente fala, e o universo da própria concepção mesmo do que é jazz pra gente, né? Da própria concepção do que a gente acha que é e do que ele deveria representar para as pessoas, né? Para o nosso povo. Então, assim, a gente já nasce de um lugar que a gente já tinha uma ideia que não ia ser só música, né? Exato. Legal. A gente vai voltar nisso, mas tem um ponto que me interessa muito. Eu gostaria de fazer essa edição no roteiro do filme aqui agora, da gente fazer um flashback aqui, que é a questão de ser músico. O episódio passado eu estava aqui com o Daniel Ganjamin e ele achei curioso, porque eu me identifico assim, e ele foi muito assertivo em dizer que eu sou músico, que ele é um produtor, né? Nós dois somos músicos, mas eu sou músico no sentido de que eu sou o cara que toca, eu sou o cara que você vai chamar pra ir tocar, né? Vocês dois são músicos, né? E o que me interessa é o caminho que a gente percorre até a gente chegar nesses lugares, né? Que são caminhos, às vezes,
tortuosos, sinuosos, que a gente passa por muitos lugares. O Alan, que não precisa fazer mistério nem nada, né? Toca na charanga comigo e eu já conheço o Alan há quase 20 anos. Eu acho que ia ser interessante... Fala um pouquinho cada um da carreira, da estrada, do começo, até chegar, até coincidir, convergir no Melanina. Esse caminho, você começou a falar, eu já fui assim, meio que voltando, fazendo uma volta. Já vai vir no filminho, né? Fazendo uma volta, né? Bom, eu sou músico de formação popular, sou uma pessoa que... Eu comecei na música tendo basicamente 2 empregos, trabalhava com tecnologia, né? Sempre tive um sonho de ser músico e tal. Comecei num cenário alternativo de rock, punk, metal, um outro cenário, né? Que época isso? Isso aí... 95 atrás, né? Comecei a ter minhas primeiras bandas, morava em Guarulhos. Teve um determinado momento que eu tava trabalhando bastante na área de tecnologia, assim. Por incrível que pareça, talvez as pessoas um pouco mais novas que estejam acompanhando, foi a época do surgimento da internet, por incrível que pareça. Ou seja, faz tempo. E aí, assim, teve um momento que eu tava extremamente feliz, assim, com o rumo que a minha vida tava tomando mesmo. E aí eu acabei tendo um pensamento de assim, cara, eu preciso seguir o sonho de tocar mesmo, de tocar. Então a gente começa com o instrumento emprestado, aquela coisa. E aí eu vi uma época que eu já começava a tocar na noite. Eu fui estudei Souza Lima, fiz curso livre lá de percussão, Mestre Dinho Gonçalves, Miriam Capa, estudei lá bastante. Depois eu fiz a escola formal assim, de MT de bateria, né? Fiz aulas com o Diego Gil, Giba Faveri e tal. E aí eu já estava trabalhando, assim, na música mesmo, já estava com 2 empregos, e aí chegou uma hora que a agenda já não dava mais, eu acabei indo pra música. Um trabalho que me marcou muito, assim, como músico, que eu falei assim, agora a coisa ficou muito séria, foi quando eu comecei a trabalhar com o Tony Tornado, em 2009. Eu e o Thiago Mineiro, a gente faz a direção musical do trabalho do Tony desde 2009, né? O Alan tava nessa época no então, Tony, né? Aí que eu ia falar, eu cruzei ali. Pode crer. Então aí que aconteceu, a gente tinha uma banda que era a banda que na época tocava com a Nani Sou. A Nani Sou hoje ela faz bastante comercial, já foi da banda do Altas Horas, uma artista bastante ativa, a gente tocava com ela. O Tony entrou nessa mesma produtora, queria voltar a cantar, tal. E aí eu lembro de a gente formando a banda e o produtor falou assim, tem um cara aqui, trombonista, eu tenho o cara de trombone aqui, que é um cara que, ele toca tudo com os caras do samba aqui, esse cara é 1000 grau, tal, não sei o quê. O meu caminho cruza com a Labadia nessa época, né? Foi essa época que esse caminho cruzou, tal. Dali a gente passou um bom tempo trabalhando bastante junto, depois ficou um tempo afastado. Só trocando ideia, se via, trocava ideia, não sei o que e tal. E aí a gente volta ativamente mesmo quando o Mano Brown monta a banda Bugnipe em 2017. 17. Disco tinha saído no final de 16. 17 ele monta, a gente fez audição e tal. E aí foi um outro trabalho muito marcante, assim, muito marcante. Foi marcante até pra mim, sabia? Depois vou te contar essa história depois. Então, foi uma audição assim, relâmpago. Se eu não me engano, tem um outro amigo em comum com a gente, que é o Melvin Santana, que é um outro cara que acompanha a gente tá nessa mesma turma, a gente, assim, né? Ele ficou sabendo da audição, falou comigo, tal, não sei o que, vamos lá, tal. E era uma audição que eu acho que abriu um concurso pra Brasil, ia virar uma coisa assim, tal. E só que antes a gente teve essa chance. E aí a gente fez essa audição e tal. E, cara, foi um trabalho que me botou a gente nos maiores palcos, provavelmente entre os maiores palcos do mundo, né? A gente fez de Lollapalooza a Rock in Rio, né? O último show que a gente abriu o show da Lauryn Hill aqui no Allianz. Foi uma coisa fenomenal e tal. E aí, nesse momento, que é uma coisa que eu gostaria de falar, principalmente sobre essa caminhada, assim, foi com o Alan, que o Alan já tinha uma veia de compor, já estava vendo o Malungo saindo, uma coisa assim ou outra tal. E com o Melvin também, que eu tive estalo de começar a me enxergar um pouco como artista, cara, sabe? Sair desse lugar do músico executor, começar o sideman, o acompanhante. Começar a pensar música de fato. Então eu acho que isso é uma das principais transformações que eu tive
de lá pra cá. Com certeza absoluta, imagino que deve ser... É uma grande virada de chave quando você deixa de ser o cara que acompanha e que você chega lá naquela postura do, pô, fala aí o que eu tenho que fazer e você faz, né? E aí você começa a pensar... Que é uma posição, cara, a gente estuda muito. A gente estuda muito. A gente estuda muito, a gente rala muito, a gente dá... Mas, em alguns momentos, fica confortável, né? Fica confortável pra gente chegar num show do Brau, num estádio e, cara, eu fazer 2 negócios assim na minha bateria e começar a tocar, porque já tá arrumada do jeito que eu gosto, sabe? Chega uma hora que também tem esse cômodo. E aí se a gente não tomar cuidado, aí, né, acho que aí já é uma visão mais pessoal minha. Se a gente não tiver cuidado, a gente estagna nesse lugar. A gente para, a gente não segue para de fato criar as coisas, porque muitas vezes eu falo para alunos meus, cara, para eu só reproduzir, cara, eu ficava na área de tecnologia, bicho. Você entendeu? Lógico, porque lógico. você entendeu? Lá eu não crio nada e eu ganharia, vamos falar, que eu ganharia muito mais, entendeu? E eu estaria reproduzindo as coisas ali. Então, assim, a gente quando parte para arte, a gente parte para um lugar de criação. A própria coisa do músico que tem de não dar a sua cara aqui quando você for tocar, já é uma certa criação. Então a gente vive criando. O lance é a gente assumir isso. Acho que é o mais difícil. E eu acho que é a questão que mais abordou assim, a minha carreira, né? Até hoje. Antes do Alan responder, eu vou te contar, porque ele sabe disso, você que não sabe. Mas em 2017, eu fechei a Charanga foi fazer o Circuito Sesc. E, cara, foi mó malabarismo pra descolar as datas e levar a banda inteira, não sei o que. Aí, a hora que tava tudo fechado, o Alan virou pra mim e falou assim, mano, as 2 últimas datas lá eu não vou poder. Eu falei, pô, Alan, mas eu falei com você, mano! Eu falei que, pô, prometi que a banda inteira, não sei o que. Já falei assim, com quem que é que você vai tocar? Ele falou assim, com o Mano Brown. Aí eu fiquei assim, manda um abraço lá pro Brown. Então vamos fazer o quê, né, amigo? Eu falei, pô, me leva junto. Então vamos fazer o quê? Meu. Assim, foi um dos caras que, assim, com certeza eu aprendi muito sobre música, muito sobre a visão musical e também muito sobre ser artista, né? A gente aprendeu, porque a gente pegou um artista que ele pra mim, é a maior mente preta dos últimos 30 anos, pra mim é ele, pra mim é a dele, né? É o maior pensador preto dos últimos 30 anos, que mais chega ao povo, né? Sim. Então hoje você tem um Fusca que passa tocando. Ele é um grande comunicador. O Fusca passa tocando o funk de hoje em dia, que tá na mão, mas ainda passa tocando o Nego Drama, que, cara, 30 anos, sei lá quantos anos tem já. E aí a gente pegou este cara extremamente estigmatizado e querendo também mudar o rumo dele mesmo como artista. Então, isso foi uma das coisas que eu mais aprendi olhando ali. Eu tenho uma sensação de conversar com as pessoas, especialmente de conversar com pessoas que não têm muito interesse, não têm muito apreço pelo rap, por esse... musicalmente, pelo contexto todo, né? Artístico, social, político e tal. E as pessoas têm uma sensação muito errada de que é uma música feita com pouca musicalidade, no sentido, né, de não serem os caras com um estudo formal da música, não sei o quê. E, cara, o Brown manja de música. Que é isso, gente? Uma quantidade. Um absurdo. Mano, eu já parei pra trocar ideia de som com ele, mas assim, um tanto. E ele, cara, ele conhece de verdade. O dia que nós estávamos num ônibus, indo, acho que pra Cabo Frio, alguma coisa no Rio de Janeiro, e tava o Brown e o Lino Cris discutindo sobre Ângela Maria, Calbi e Nelson Ned. Eu fiquei em choque absoluto. 2 horas de resenha. 2 horas de resenha. E assim, o Brown mostrando uma faixa raríssima do Nelson Ned. Não sei se você lembra disso, Alan. Mostrando o Nelson Ned cantando em italiano, cantando. Eu fiquei assim, cara. Você entende? Então, assim, isso é uma questão que também aborda o nosso projeto, Melanina Jazz, que é essa elitização musical, que é uma coisa que ela percorre sempre a arte preta, cara. Ela sempre percorre esse lugar. O jazz é afastado do povo por conta desse elitismo.
Você entende? Que é esse mesmo elitismo que também pega o hip hop e joga num outro lugar. Então, assim, eu chamo isso de racismo artístico, sabe? Esse racismo artístico que ele sempre pega as coisas e coloca em caixinhas e aí quer colocar em níveis, é um nível que eu não sei de onde que bate isso nas pessoas de, não, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Quando na minha visão nós estamos falando só de estéticas e visões de mundo. Sim. Para mim a arte é isso. Então quando a gente aborda no Melanina Jazz um momento que a gente quer que as pessoas dancem o que está acontecendo, sabe? Mas elas dançam também de olho nas nossas projeções, que o Flávio Benatti faz também, o nosso integrante também do projeto. Então, assim, a gente quer trazer uma experiência para a pessoa que também tire ela desse lugar do jazz, porque as pessoas sempre têm esse arrepiozinho. Não, é uma coisa fina, é uma coisa do jazz, é uma coisa fina. Mas isso acontece por uma série de razões estruturais mesmo, cara. Estruturais. Porque as casas de jazz são extremamente caras para entrar. Vai afastar o povo. Não tem como não afastar o povo. Você entende? Claro. Então, as questões sociais que atravessam essa arte nossa são essas, sabe? São principalmente essas, né? Bom, Alan, já conheço há bastante tempo. Eu vou fazer de conta que eu não sei da história aqui para ouvir tudo de novo. Fala aí, Alan. Até porque Thiago participou dessa formação, dessa história, assim, de uma grande parte, assim, né? Desde lá de São Mateus, iniciei no projeto Guri, né? Então, por conta de amigos que estudavam comigo no projeto Guri, eu fui para São Mateus, enfim, conheci o pessoal, né? O Heber, São Vitor, o pessoal do Quinteto Branco Preto, o Thiago. Lá, juntamente com o Thiago, dava uma oficina, né? Sobre linguagem de música brasileira. Já dava oficina nessa época. Meu Deus do céu. E foi muito importante, assim, acho que... Professor desde sempre, bicho. Acho que tem esse lance de se reconhecer ali, né? Porque a gente crescia em Arthur Alvim, e daí Rua de Feira, aí o vizinho do lado ouvindo Roberto Carlos às 8 da manhã, aí o outro ouvindo AGP, ouvindo esse turbilhão de coisas assim. Acho que São Mateus, né, artisticamente, assim, fala, pô, eu sou isso mesmo, assim, então é isso mesmo. Eu já vivo isso desde que nasci, então... E isso foi muito bom, assim, porque quando eu fui estudar já na EMESP, em Tatuí, eu já era sambista, assim, né? Já era um músico de comunicação popular, assim. Isso daí me ajudou muito, assim. Inclusive, em um certo momento, me tornei um pouco indesejado, assim, porque todo mundo ia estudar as mesmas coisas e eu falo, cara, estuda samba, cara. Você vai viver como tocando isso no Brasil, assim, né? Então, eu acho que esse contraponto, assim, já dava um pouco essa visão, assim, de você falar, cara, não é possível uma coisa dessa. Uma coisa que eu falava, assim, com alguns amigos, eu falo, cara, porque, pô, você chegar em Nova York tocando jazz, eu e o Thiago fomos pra Nova York em 2008, e a gente trocou essa ideia, assim, né, Thiago? De, pô, você chegar em Nova York tocando jazz é a mesma coisa de chegar um cara do Texas falar, pô, eu vim com a banda de forró aqui no Brasil, assim, você não vai ser chega um gringo aqui, ver, né? Chega um gringo aqui e vir fazer uma feijoada aqui pra vocês. É mais ou menos isso. São coisas que, não que não pode fazer, mas é porque são coisas que já estão tão no nosso cotidiano que, sim. Pô, eu lembro que em Nova York teve uma noite que a gente foi num lugar lá que tava rolando um grupo de música cubana, aí um grupo de música russa, assim, um negócio. Aí a gente tocou samba e falei, caramba, que loucura isso daqui, cara. A gente, tipo, um grupo de cada lugar do mundo, e daí você vê a personalidade de cada lugar, né? O lance do nosso quintal, né? O lance do quintal, assim. Então, sou muito feliz, assim, de ter tido essa vivência no samba, né? E acompanhado muita gente. E entender, acho que isso, com Melanina Jazz, assim, ajudou muito a gente entender que a gente pensa jazz como expressão, né? Como expressão, como... A gente partindo sobre o olhar da expressão negra, né? O lance do improviso, né? O lance da singularidade, o lance do oferecer sempre um diálogo. Aí a gente, partindo ali, né, o que o Letieres falava muito, né, toda a música brasileira é afro-brasileira, né, e daí trazendo o jazz como uma expressão negra, assim, a gente foca isso no Melanina, né, de ter essa liberdade, porque, cara, tem esse negócio, assim, né, samba, aqui é samba, né, nos Estados Unidos é Brazilian Jazz. Então, putz, é um guarda-chuva, assim, que não tem meio que uma denominação, né, o baião, Braião é Brazilian Jazz, samba é Brazilian Jazz, Ijexá é Brazilian Jazz. Tipo, Bossa Nova exatamente, é um guarda-chuva assim que e o Brasil tá na América Latina e a música da América Latina é Latin Jazz, né? Então a gente entender que é um guarda-chuva também que
é um termo que cabe muitas coisas, assim, né? E daí no contexto do Brasil, né? Acho que essa elitização aqui no Brasil, eu lembro que, sei lá, na faculdade mesmo, estudar jazz moderno era a década de 70, assim. Aí eu, tipo, mas já faz 50 anos, cara. Eu lembro de, pô, mas ninguém fez nada de 50 anos pra cá no jazz, né? E daí o que aconteceu dos últimos 30 anos são diálogos, né? O jazz estendeu a mão pra música de diversos países da África. O que a gente tem é uma fusão, né? Da diáspora, assim, dialogando no mundo inteiro, assim. E daí eu acho que às vezes um pouco a gente fica nesse... uma coisa que a gente fala muito, né? É um pouco do racismo, assim, fotografar uma coisa numa determinada época e falar, não, samba é isso, jazz é isso. E daí, pô, todo mundo vai ficando velho, as pessoas vão dialogando com as novas gerações e parece que tem um negócio de raiz, assim, que as pessoas querem fotografar de um jeito, assim, né? Eu acho que tem um fetiche, né? Tem tanta coisa a criação, né, dos mitos e tal, né? Outro dia eu tava, depois de muito tempo, cara, um som que eu ouvi muito quando eu era adolescente, estudante de saxofone e tal, e fui reouvir. Eu tava reouvindo esses dias, ouvindo um disco do Charlie Parker. Cara, eu fiquei extremamente incomodado com a gravação, com a captação, e ver assim, né? Porque a gente sempre tem uma ideia de que, antigamente, não sei o quê. O povo prestava atenção, as pessoas ouviam, e não sei o quê. E, cara, a gravação é uma bagunça de gente falando, de prato batendo, copo caindo no chão, barulho de talher, as pessoas comendo e o cara lá revolucionando a música. Demais. E a vida real, né? Acontecendo. A vida real acontecendo ali e as pessoas achando que aquilo foi um momento mágico e não sei o quê. É depois, né? É depois que que acabou o jogo ali, que saiu o resultado, aí é fácil falar quem ganhou, entendeu? Mas isso mostra o quanto essa história é feita na vida real, na rua, bicho. Sim, sabe? Na rua, também, do nosso lado. Do nosso lado. É isso que a gente fala assim. Do nosso lado. Não tem por que a gente afastar isso das pessoas. Você entendeu? Uhum. Esse conceito atual, moderno de jazz afasta o povo de entender que, cara, por exemplo, conceitos do jazz são conceitos do dia a dia, cara. Sabe? O Marsalis falou isso uma vez. Cara, a pessoa preta, ela saiu de um lugar da onde ela não tinha mais família, ela não tinha mais nome, ela foi parar em outro lugar, onde ela não podia estudar. Cara, a vida da pessoa já era um improviso. Então, o próprio conceito de improviso já é um conceito que está no povo, de uma forma geral. Você entende? Eu já imagino é um conceito que está nesse lugar. Eu imagino que foi o Wynton Marsalis que falou isso. Isso mesmo. Ele que falou. É a cara dele. Então, assim, sabe, é um aspecto que está nas pessoas. A pessoa, para sobreviver no lugar dessa forma, ela improvisa. Nós só estamos vivos porque as pessoas improvisaram. Sim. Né? Então, assim, em algum momento... sei lá, mercado musical, alguma coisa afastou isso das pessoas, sabe? Uhum. Levou para um universo de não, é uma intelectualização aqui, olha, e você precisa ter a capacidade de chegar até aqui e tal. E às vezes é essas coisas, sabe? O copo caindo, o cara falando, e você ali fazendo o que você quer fazer, cara, sabe? Então, eu acho legal isso pra gente entender, né, ver o quanto se folcloriza e tal, né, mesmo, por exemplo, as coisas em relação muito ao Zica Cartola, né, as pessoas criam uma imagem, assim, sabe, de que era uma coisa que eu duvido que era, eu não tava lá pra saber, mas eu duvido que era, sabe, as pessoas se referem como uma coisa extremamente mágica e tal. E eu imagino que o som devia ser ruim, os cabos deviam estar tudo quebrado, o povo conversando enquanto tava todo mundo aí, enquanto o Cartola tava tocando. Exatamente. O Zica Cartola quebrou o Cartola, né? Faliu, vai. Então, tipo, né? Depois vira esse folclore todo. E óbvio, né? Tem essa questão racial, tem essa questão do preconceito. Vocês sabem muito mais do que eu não preciso falar isso pra vocês, mas é isso, né? O quanto essa classe dominante, quem tem o dinheiro na mão, espera essas pessoas morrerem, né? É muito mais fácil você gostar de um preto morto, que não vai ascender socialmente, que não te oferece nenhum tipo de risco. O próprio risco do pensamento em si, sabe? Porque, por exemplo, quando você começa a enxergar que
a periferia fazendo uma arte, por exemplo, como a do funk atualmente, certo? Quando você começa a fazer as pessoas enxergarem que essa arte tem a ver sim com o jazz, com o conceito do jazz, sabe? Com os conceitos de você criar, você fazer estéticas, abordar lugares novos, ter novas formas de pensamento artístico mesmo, sabe? Se você colocar isso num lugar onde você consegue fazer as pessoas entenderem que isso é um pensamento, você para de inferiorizar isso, né? E isso, na verdade, interessa a muitas pessoas que isso não esteja nesse lugar. Sim. Você entende? Porque não é o tipo de desenvolvimento que as pessoas querem, que sabe? Sim, não, total. Que essas pessoas que estão nesse status quo querem, Sim. sabe? Recentemente teve aqui também no Sabe Som o Thiagson, né, que é o pesquisador, e a gente falou muito sobre o funk e tal, e ele como acadêmico, né, como pesquisador e tal, a gente falou muito disso, e o quanto para nós aqui, né, terceiro-mundistas, né, vira-latas, a Europa também folclorizada, romantizada, é um padrão de excelência para tudo, para arte, para sociedade. Eu lembro até assim, no começo, essa época de começar a viajar, de fazer turnê e tal, que a gente meio que confia quase que cegamente nas pessoas, porque a gente fala assim, não, os caras são europeus, os caras são honestos. Até a hora que você vira e fala assim, mas peraí, não foram eles que saquearam o mundo inteiro? Os caras inventaram a pirataria, a escravidão, o colonialismo. Peraí, o que nós estamos confiando nesses caras? São geniais. E ainda tem esse olhar na cultura, a cultura como um bem social, né? A cultura como status, né? Como um status social, para você usar a cultura como algo de uma superioridade moral, intelectual, ela ainda é embasada na cultura europeia, como a gente conversou aqui, né? E como o funk sofre, o rap sofre, o samba sofre. Quando você olha para esse tipo de música com um olhar esperando, com esse sarrafo europeu, esperando, né, pela essa ótica europeia, branca, e aí você começa a não encontrar certos elementos que tem nessa música, então, pela ausência de acordes assim assado, essa música é ruim. Pelo excesso de ritmo, pelo excesso de percussão, que é uma coisa que não tem na música europeia, esta música é ruim. Se você for sempre olhar por essa ótica, parece que a gente está sempre devendo, né? E essa ótica é a história, basicamente, da educação artística do Brasil, né? O Brasil, né? Não, e tem esse rolê assim, né? Porque o jeito que é construído o discurso, porque quando um cara vai ver uma escola de samba, porque até ali o século XVIII, tudo era chamado de batuque, né? Então tudo que tinha tambor era batuque. Hoje em dia a gente sabe que um Ijexá não tem nada a ver com samba, quer dizer, são várias manifestações diferentes, só que era tudo do batuque, então isso fala muito mais a ignorância de quem avalia aquilo, né? Então quando o cara vai ver a escola de samba, fala, pô, é tudo igual, assim, tem milhares de camadas ali, mesmo, assim, de várias coisas, vários pormenores, várias mudanças de levar, muita coisa. Então, o discurso é construído de um jeito que não se percebe isso, né? Lá no Melanina, a gente, acho que na 7ª, 8ª festa, a gente resolveu fazer o Melanina Jazz Funk, né? E é uma parceria com o pessoal do selo Nebulosa, que é um selo de funk, uma galera jovem, assim, entre 20 e 30 anos, e daí não é o funk americano, é o funk, né, chamado funk carioca, enfim, o funk brasileiro, e muita gente foi achando que era o funk americano. E tinha pessoas que tinham ido desde a primeira festa, assim, e ficaram em choque, né? Tem uma amiga nossa que falou assim... Eu lembro de você me comentando desse dia. A pessoa falou, não é possível, que é isso? Como que vocês... Mas por que a gente levou assim? Porque claramente as pessoas não entendiam várias coisas que a gente estava propondo, né? E daí para dar uma enfim, vamos escancarar já. Pra gente jazz é isso, né? Essa é a expressão que o Thiago falou. A diferença, a atitude política é a mesma, a atitude social é a mesma, né? A sonoridade é diferente, porque são processos diferentes, mas assim, a atitude é a mesma, assim, a expressão preto, o funk, pra gente caminha lado a lado com jazz, né? E acho que tem esse contexto brasileiro, assim, que é um pouquinho diferente, né, do contexto, assim, americano, assim, alguns lugares dos Estados Unidos, assim, dos guetos a gente já tem, né? Tem... agora tá na moda jazz com trap,
O pessoal trazendo. A gente tem um negócio de samples, né? Que a gente sempre traz samples. Esses dias alguém falou assim, nossa, mas sample no jazz? Caramba, que inovador. Eu falei, cara, Guru Jazz Matez já fez isso. Então, mas você entende... 50 anos já. Nossa, então, mas você entende quando a gente fala dessa questão dos conceitos que estão espalhados na arte negra de uma forma geral. Então, assim, quer dizer, eu lembro muito quando a gente conversa com o Lino Cris, né, de Rock Brown, o DJ 1 também, com quem eu trabalhei bastante tempo. Cara, eles falavam assim pra mim, cara, você já parou pra pensar o que era a gente tentar ter um instrumento musical em 80 e pouco? Na década de 80? Uhum. Cara, pra importar um instrumento e a gente conseguir tocar, juntar 4 pessoas do Capão Redondo pra conseguir tocar. Cara, a nossa forma de fazer música foi através dos vinis mesmo. Foi através de samplear. Pegar a fitinha, achar onde cortar o outro pedaço, colar e fazer o sample acontecer, sabe? Cara, se isso não foi improviso, o que é mais improviso, gente? Você tá entendendo? Se isso não for uma forma nova de pensamento musical, sabe? Quando a gente vai ver a história do hip hop lá, aquele apagão de Detroit, aquele famoso apagão de Detroit que, cara, fez os caras pegar e sair, pegar vinil, tocar disco das lojas, cara. O que era aquilo? Era, cara, a forma que eles tinham de fazer arte. Era a forma que eles tinham de fazer arte. Você entende? Então, assim, esse tipo de conceito não é um conceito exclusivo de alguém que vai pensar o jazz como Miles Coltrane pensa. Você entende? Claro. É uma questão que está na arte em geral. Na expressão negra em geral. Então, assim, e o funk, cara, os caras hoje fazem uma batida no celular. No celular, você pega um celular e monta uma batida absurda de boa. Cara, o que é isso? É uma nova forma de pensar. É uma nova forma de criar. Acessibilizar, né? Isso, Enfim. entende? Então, assim, isso é uma coisa que a gente sempre teve no Melanina Jazz de fazer as pessoas entenderem que o conceito de jazz permeia tudo isso, cara. Você entendeu? Permeia tudo isso. Cara, sabe? você falou disso, fez uma conexão muito, muito louca aqui agora. Tem história da música de Cabo Verde. Você sabe, já viu esse documentário? Eu esqueci o nome do documentário, que o apagão de Detroit tem uma relação com esse negócio que, de repente, começou a ter muita música sendo feita em Cabo Verde, gravando disco e tal, por conta de um naufrágio. Um navio que estava transportando instrumentos musicais, naufragou e foi parar na praia de Cabo Verde, e de repente todo mundo tinha um Fender Rhodes, tinha baixo, tinha guitarra. Você entende? Que coisa, cara. Então, assim, se isso não aborda o conceito de improviso, o que aborda? É só aquele conceito que o cara pensou ali, aquela escala e tal, e tá... Tem uma parada não também, né? Você que não tá nos enxergando aqui, tem 2 coisas aqui em cima da nossa mesa. Uma delas é um Xangozinho que tá aqui, né? Hoje estamos gravando aqui em plena quarta-feira, dia dele. Caô, cabecilei. Cara, eu acho que todas essas coisas têm a ver. Óbvio, a gente fica ainda um pouco fugindo dessa sombra de uma lógica, de uma estética europeia. E também a gente, eu acho que acaba sendo muito refém de uma sociedade muito cristã, católica, que nem sabe a dimensão do impacto que isso tem. Quando eu vejo, por exemplo, a pessoa criticar, eu já ouvi muita crítica a sample, a beat, não sei o quê, ao DJ. O DJ é músico? O cara não é músico. Mas peraí, o cara, ele tem um instrumento e ele estudou e ele tem uma técnica. Não, mas o instrumentista é o cara que não sei o quê. Porque é muito fácil você pegar ali o negócio, pegar um negócio que outra pessoa fez e soltar pra tocar. Mas peraí, músico não faz isso? Músico não pega um método e toca o que outra pessoa tocou? Ele não põe um disco pra tocar? Eu sinto, porque eu já tive esse papo com muita gente, eu sinto esse resquício, assim, sabe? Da culpa, do sofrimento, se você tem que ter passado pelo sofrimento do negócio, entendeu? E aí, nós que estamos aqui com o Xangô aqui no meio da nossa mesa, eu não quero saber de sofrimento. Então, assim, é um estudo profundo isso também, a questão de ser DJ, trabalhar com samples, quando a gente começa a pensar nesses recortes musicais, e aí a gente começa a destravar outras coisas da nossa escuta. A gente vai falar de timbres, a gente vai falar, né, do encaixe dessas coisas, como a gente vai pensar isso burlando
as técnicas tradicionais, como a gente vai complementar harmonias e melodias através disso, né? É um grande hackeamento de sistema, né? Sim, eu vou insistir na palavra improviso, porque, cara, você vê como permeia todo esse lugar. Isso. Então, assim, e aí, normalmente, você vê, né, o cara que fala assim, mas vai lá e solta uma música, ele nunca sofreu ali, tentando pegar duas músicas de batidas diferentes e encaixar uma na outra, BPM, só isso. Não precisa muito, não. Isso aí já é um sofrimento, amigo. Que você tem que ter um conhecimento para fazer isso aí. Não, é uma coisa impressionante. Você entende? Assim, né? Isso que nem vou falar da curadoria musical em si, que um DJ tem que ter, cara. O estudo que ele tem que ter. Desculpe a falta de modéstia, mas nós trabalhamos com o maior, chamado Kleber Simões KLJ. Desculpa, gente. A gente vê de perto o quanto este cara entende de música, o quanto que ele estuda a música. É impressionante, tem trazendo o olhar do músico, né? Porque a gente é músico, né? E daí, quando a gente tem alguns samples, né, no Melanina, e daí quando a gente sentou para samplear e recortar, cara, é muito difícil. Dá vontade de falar assim, é mais fácil pegar um método e estudar aqui. É muito difícil. Pega o método e repete os padrões ali, que é mais fácil. Então, assim, tudo isso faz parte dessa bendita, dessa elitização, desse processo todo, que aí é isso, né? Eu vou determinando regras, você entendeu? Eu vou determinando regras, sabe? A gente sabe quando, de repente, nós não estamos num determinado nível, nós somos medíocres em fazer alguma coisa ou não, quando o outro é medíocre em fazer uma coisa ou não. A gente sabe, mas o que eu não aguento é essa imposição de regras, sabe? Essa imposição. Não, o cara, ele tá lidando com algo que eu não sei o que é, eu não sei como é, eu vou e dou essa pré-julgada preconceituosa mesmo, né? Como a palavra mesmo diz, e eu acho que ele é simplesmente um cara apertador de play, sabe? Sendo que, cara, eu aprendi muito sobre música com o KLJ, muito, mas muito, sabe? Então assim, professores, você entende? Tão professor quanto quanto o Jim Gonçalves, quanto o Di Bafaveri, quanto todas as pessoas que eu estudei. Entende? Tem um outro aspecto da festa especificamente, né, que falando mais agora da festa, que é a escolha do local, né? E eu queria que vocês contassem, porque aí vocês aproveitam também para já convidar o pessoal e tal e falar do local. Quando a gente montou o projeto, né, a gente pensou em dois cenários. Assim, o primeiro dele de centralizar a festa, né? O primeiro deles era, a gente até falava assim, tocar fora da zona de rodízio. Mas aí, às vezes, é difícil, assim, às vezes você toca no Capão, aí, tipo, pra quem mora em Itaquera dificulta muito, assim, né? Então a gente iniciou, né, o projeto fazendo lá no Lâmina, no Estúdio Lâmina, que é um lugar alternativo ali no centro da cidade, e daí é melhor. Tem o metrô tá a 20 metros, então todo mundo chega de vários lugares da cidade, a gente toca lá. Foi muito legal essa parceria, né? A gente fez lá até agora a nossa festa de 3 anos, que foi a última festa foi em dezembro, né, de 3 anos. E é isso, assim, acho que um lugar com público de vários lugares da cidade, tá do lado da São Bento, né? Tem esse lance da São Bento, assim, a gente pensou muito nisso. Tá ali no pé do Anhangabaú, né? Exatamente, o pessoal dançando ali no vale, né? Então isso foi uma coisa que pra gente foi muito importante, assim, e um lugar que a gente pudesse se desenvolver artisticamente, né? Porque tem esse lance do estilo tá muito relacionado a piano bar, vinho caro, então o lance da gente criar um ambiente para que as nossas propostas pudessem ser ouvidas, né, e ser absorvidas, foi muito importante na escolha do local, né? Isso aí foi determinante. Parceria é sempre uma questão, né? Inclusive, isso é uma coisa também que a gente tem comentado, né? Antes das redes sociais, né? Tinha uma coisa assim, você chegava num lugar e falava assim, tem um projeto assim, assim, assim. Se a pessoa se interessasse, né? Se o espaço se interessasse, falava, beleza, vamos tentar aí 3 meses, 4 meses, né? Pra ver se pega e tal. Hoje, com rede social, cara, se você não encher no primeiro, já não tem segundo. Verdade. E, cara, é louco, eu falo isso porque, assim, eu tenho sentido dificuldade de
de ter espaço para as coisas se desenvolverem, né, cara? É impressionante. O ecossistema todo, assim, ele não tá propício pra gente desenvolver nada nesse momento, né? Pois é, a gente quando a gente começou, a gente falou assim, pô, vamos testar 3 meses. Não, pelo menos 6, né? Falamos, vamos ver 6 meses, ver como que vai ser, né? E foi super legal, assim, a receptividade. Feedback foi muito bom. O feedback muito bom, do pessoal, bom. assim, a gente procura trabalhar muito com a memória, assim, e juntar coisas, né? Então, que a gente junta Tupac com Alcione, assim, aí a gente já fala, as pessoas falam, nossa, mas como assim? Através da pesquisa, através do sample, através desse dueto instrumental que a gente tem também, né? E assim, as frases que a gente provavelmente mais ouviu. Cara, eu não sabia que isso era jazz. Isso é muito doido também. Essa é uma frase. Tem uma outra que o cara fala, cara, eu nunca tinha vindo conferir um trabalho de jazz na minha vida, sabe? Então, assim, só pra gente entender o quanto quando você, só de usar a palavra jazz, você já causa nas pessoas uma coisa assim, já se monta um cenário na cabeça, né? Já se monta um imaginário e tal, e aí a pessoa já sai ali buscando que, não, mas é isso, é aquilo, não é, tal, não sei o quê. Inclusive, às vezes até na forma da pessoa se arrumar e se vestir, pra ir ver. De repente ela se depara com uma festa onde tá o nosso DJ Vitão tocando músicas que, cara, fazem parte do dia a dia dela, e aí entra a gente fazendo o nosso trabalho também, sabe? Então, esse é o principal intuito do projeto, sabe? Fazer a pessoa se aproximar um pouco mais de um lugar que, de certa forma, é um pouco negado, é um pouco, sabe, jogado numa distância. Tem uma né? coisa que eu gosto de falar sempre, que é tipo, é assim, a pessoa fala, o que você faz? Aí você fala, eu toco samba. Aí a pessoa fala, então tá bom, então toco samba. Aí você toca, ela fala, mas não é tão samba assim. É meio pagode. Tipo, a visão que ela tem do samba é mais importante do que o que você faz. O que você faz? Eu faço rock, você toca. Mas não é tão rock assim, mistura. Então tem essas coisas, né? Que esses estereótipos. Tem. E aí, isso é. Tendo, né? Que é uma questão mercadológica também, principalmente. A gente entende que é uma questão mercadológica, mas não pode. Na nossa visão, não pode ser uma coisa tão socialmente distante, tão socialmente afastada. Porque é o que eu sempre digo: pensamento, história do pensamento, ela emancipa as pessoas. Ela emancipa um povo, cara. Você entende? Ela emancipa as pessoas. Elas fazem. Eu só sou o que eu sou hoje porque eu tive referências de pessoas que pensavam de certa forma e eu fui buscar para saber quem eram essas pessoas. Então a gente também, que é mais um aspecto do projeto, que a gente fala de um certo apagamento de pessoas que tinham esse raciocínio. Citar Moacir Santos, por exemplo. As pessoas, difícil saber quem é o Moacir Santos, cara, sabe? As pessoas conhecerem, entenderem o trabalho desse artista genial, visionário, entendeu? Aliás, Então... Spotify, estamos no aguardo do Coisas original no catálogo. Por favor. Por favor. Um disco de 65. Por favor, né? Estamos esperando o Coisas Com original. Com todo respeito, hein? Que isso. No catálogo. Então, assim, são pensadores, entende? São pensadores que têm alguma coisa a dizer para uma nova geração. Para uma nova geração periférica, para quem não se enxerga nesses lugares, em grandes palcos, sabe? Então é um trabalho, se a gente pensar, a obra vira uma formação de outras pessoas, sabe? Então, quando você afasta a pessoa desse lugar, você não faz a pessoa se enxergar nesse lugar. Então, isso é uma problemática enorme, entende? E aí é mais uma pessoa que vai adentrar a caixinha ali do que tá mais óbvio, mais ali, entendeu? E que aí ela não entende que essas questões estão do lado dela, estão no dia a dia ali, né? E a questão tem um lance das imagens, também tem o Flávio, né? Sim. Que hoje não veio aqui pro papo. O Flávio que é responsável pelas imagens, né? Então, assim, pensar que o Melanina é um evento, né? Não é exatamente uma banda, né? É um evento com muita coisa acontecendo. E eu queria saber como que é feita essa curadoria de imagens, como que a imagem interage com o som, como que isso acontece dentro da festa.
É um projeto audiovisual, né? Mas é multiartístico. Uhum. Então, a gente fez o show agora, recentemente, no Prata da Casa, e levamos a Verônica Santos, né? Pra dançar. A nossa imagem sempre foi integrar as artes. Por entender que a arte preta, ela se manifesta justamente pela festa, né? A festa, a roda de samba é uma festa, funk é uma festa, tudo é festa. E esse lance das imagens é uma maneira de perpetuar os saberes, né? Então, a gente tem na filosofia do terreiro, a gente tem os saberes na roupa. Então, o visual, ele faz parte, né? São múltiplas maneiras de entendimento artísticas. E a gente procura trazer isso no Melanina Jazz, alinhado com a música, né? O projeto foi feito juntamente com o Flávio, né? Somos nós três, assim. E a gente constrói muito junto, né, Thiago? Sim, a gente bate essa bola bastante junto. Bom, na verdade, esse conceito multiartístico, ele é um conceito, eu acho que talvez seja o Ocidente que tem essa coisa assim, ele é músico, ele é dançarino, ele é cantor, ele é, você sabe? Então, assim, eu conheço muitos artistas, assim, por exemplo, quando eu trabalhei com artistas africanos, cara, o cara não tem medo de tocar, de cantar, de dançar, pintar, de atuar, de pintar, ele não tem medo, sabe? Nós somos seres que podemos sim exercer várias habilidades, né? Então o projeto ele vem um pouco mais com essa cara. Então o Flávio, ele é esse cara que expande a gente. Ele expande a gente a partir do momento que tem criações musicais nossas que surgem a partir das imagens dele. Tem criações das imagens dele que surgem a partir da nossa música. Então é uma troca de saberes e é bem essa filosofia de terreiro mesmo, cara, porque os saberes eles estão nas roupas, ele está no canto, ele está na dança, ele está no passo do orixá, sabe? Então tudo tem um saber ali, uma pesquisa, um lugar, né? Sim. Então a gente trata o projeto dessa forma porque a gente acredita que essa é uma forma muito mais, vou dizer justa, mas assim, é muito mais justa de interação com o público, sabe? Então, a gente foi muito assertivo em trazer a Verônica agora no Sesc Pompeia, no Prata da Casa, que teve uma interação com dança. A gente já tinha feito isso antes. Então, assim, a gente traz esse lugar de multi-arte, cara, sabe? De arte de múltiplas correntes, porque no fim é isso que a gente quer expressar, é uma expressão. Já trouxe, por exemplo, com a Adriana Moreira, né? Enfim, com samba, o Alan da Rosa, com capoeira. Então, e poemas, né? Grande escritor, Alan da Rosa. Então a ideia é justamente o pessoal falar assim, caramba, isso daí também é jazz, assim. Provocar, né? A gente sempre fala isso. Sempre expandir, assim, essa provocação que, na verdade, pra gente é cômodo, assim, mas tira um pouco o estereótipo do público, né? Sobre o gênero. E dos EP, tem 2 EPs lançados, é isso? Eu perdi alguma coisa? 2 singles, né? Dois singles. A gente tem um single que a gente lançou no ano de 2024. 2023 nós lançamos um primeiro single chamado Monifere Preta, né? Eu Te Amo Preta, em Yorubá. Monifere significa eu te amo em Yorubá, né? Isso. Um single onde a gente tem como inspiração o afeto negro, né? O afeto que é uma das principais armas do nosso povo para a gente estar vivo. Então, não é propriamente só o afeto entre duas pessoas, é o afeto também entre família, o afeto entre amigos, o afeto de uma forma geral, que é o que mantém a gente, que manteve o nosso povo vivo, se considerando, se juntando e batalhando, né? Então a gente parte desse conceito quando a gente fez o primeiro single. O racismo produziu muita dor, muita mágoa, muita desgraça, muita coisa ruim, e nisso sobrou pro afeto, né? Das pessoas terem que lutar tanto pela sobrevivência que não ter tempo de amar, de ter o afeto como comunidade, né? Então isso é uma questão que pra gente foi importante lançar esse primeiro single para trazer isso. O afeto é uma coisa importantíssima do ser humano. As comunidades pretas são afeto, né? Uma escola de samba é afeto, cara. Uma escola de samba ela surge porque é uma turma de pessoas que precisam sobreviver ali. Então, o terreiro também. A reinvenção da família, Exato. A reinvenção, a reconstrução dos laços que foram tudo desfeitos, passa por esse lugar de afeto, né? Tudo passa por esse lugar de afeto. Essa construção da família, do pai
dos irmãos, né? Exatamente. É a reconstrução da família que foi dilacerada na diáspora, né? Exato. Então, o nosso primeiro single é inspirado nesses aspectos, né? E a gente tem um outro single que foi lançado em bom de data. Em dezembro de 2024. Dezembro de 2024, nós lançamos o Favela Segue, que é o nosso segundo single, né? Que inclusive em breve estaremos lançando nosso clipe, dirigido pelo grandíssimo Gé Oliveira, grande diretor, né? No Favela Segue a gente trata de algumas visões particulares nossas a respeito de como que a periferia, como que a favela, como que, ou desse o nome que quiser, né? Os lugares marginalizados, eles sobreviveram por tanto tempo e como que segue, como é que essa rotina se segue, né? De como de como certos aspectos a gente também coloca em xeque sobre a favela ter vencido. Será que a favela venceu mesmo? A gente coloca muito em xeque essa questão, né? Então, e também desmistificar alguns conceitos que giram em torno do termo, né? Dos termos, porque a quebrada é assim, porque a favela é desse jeito. O estereótipo, né? Os estereótipos, né? Os estereótipos também. É um single que tem um tom um pouquinho mais agressivo, vamos dizer assim. E tem essas coisas, né? A gente tem várias vozes ampliadas, então tem uma fala do Brau, né, falando, a gente não quer falar só de favela, a gente quer falar de várias coisas, tem o Gog, tem a vovó Cici, Renato tem o Renato Nogueira, muita gente. Tem uma estrutura, né, que é um samba em 3, assim, e a harmonia é bem de samba mesmo, no meio do negócio eu toco um Alvorada lá no morro, que beleza, e daí a hora que o pessoal fala, opa, já mudou, já foi outra coisa, né, a gente cita melodicamente também, enfim, Milton, Gil, várias coisas, então que é uma coisa assim também que a gente vem trazendo várias referências no meio, assim, né, várias... O Melanina Jazz também tem um pouco de alguns aspectos, principalmente lidar com esse... por mais que, tudo bem, né, a gente falou de Gil... Cartola e tal, mas a gente também entende que tem muitos artistas apagados também nesse processo, né? A gente fala do Moacir, mas, cara, quando a gente vai para os sambistas que morreram sem nada, para os músicos que morreram sem nada, rapaz, aí é quase todo mundo. Então, aí a gente vai num lugar muito longe mesmo. Esse é um dos maiores maus que essa elitização artística traz. Você entende? Né? É o que faz de repente, um mestre Bimba morrer sem nada, e aí um aluno do mestre Bimba vai para a Europa e vira um rei da capoeira, sei lá. Entende? É só um dos casos, né? Sim. Só um dos casos, né? Então, assim, história é de fato pensamento. São pensamentos que ficaram. E pensamentos emancipam a cabeça das pessoas, entende? Emancipam, sabe? Te dão referência para você se desenvolver, né? Então, quando a gente entende o que esse apagamento traz, a gente acaba vendo que, assim, e também, de certa forma, a gente se enxerga, cara. Porque você fala assim, cara, se o Moacir Santos não tem o trabalho de reconhecido, será que eu terei o meu reconhecido? Muitas vezes a gente se pergunta isso. Eu, pelo menos, me pergunto. Sim. Sabe? Então, assim, é só pra gente entender onde vai parar essa elitização, né? Onde ela vai parar. Onde é a linha mais grave dela, né? Pessoas que deram a vida pra arte, pra mudar a mente das pessoas, de repente, passam e a gente nem... É tudo sobre referências, né? Sim. E compondo a mesa aqui do lado do nosso Xangozinho... tá um livro do Muniz Sodré, Samba, o Dono do Corpo, que o Alan Badia trouxe aqui para nossa mesa. E fala um pouquinho desse livro aí, Alan. Bom, o livro tem 100 e poucas páginas, assim, fácil de ler, já estimulando a leitura, assim. E é muito legal, assim, porque o Muniz Sodré fala um pouco do que representa o samba, né? Não só musicalmente, que a gente já sabe, né? Fala um pouco da representação do ritmo, né? O pensamento não ocidental do ritmo, né? Como que as culturas africanas pensam o ritmo, como que ele tá no corpo, né? E através desse ritmo do corpo que vai para os instrumentos. A gente é jazz, mas fala de samba também porque é a expressão preta, né?
Então, e daí ele traz um pensamento também do mercado fonográfico, né? Como que o samba foi tratado ao longo do tempo, e daí a gente entende um pouquinho sobre essa elitização, a gente entende um pouco essa pasteurização assim, da informação musical, né? Como que a informação ela vai ficando mais rasa, assim, e daí sempre que fica mais rasa, alguém puxa um pouquinho mais para cá, e a indústria puxa para lá, e daí é um cabo de guerra, assim, sempre tem esses contrapontos também, mas é um livro que ele traz muito isso, aproxima o pensamento do samba ao pensamento afrodiaspórico, né? Então, ele trata muito isso. O samba é composto de diversas manifestações culturais afrodiaspóricas que juntas soam como samba. Então, dentro do samba tem várias... É um leque com muita coisa, assim. Associadas a vários elementos, né? Também, exatamente, a vários elementos, várias coisas. Tanto que chama samba o dono do corpo, mas tem muita coisa que diz aqui, né? Sobre pensamentos, sobre... junções de habilidades. Isso, né? A gente não está falando só de música nesse livro, né? E ele traz muito essa associação do choro, né, com jazz, feito em New Orleans também, na mesma época, assim. Então ele vai trazendo como que socialmente, né, ele até fala da Congo Square, né, e associa com a pequena África ali, como que essas manifestações foram sendo construídas, é muito legal, assim, pra gente entender, né, que Louis Armstrong é contemporâneo de Pixinguinha, a gente tem várias coisas caminhando juntas ali, né? Pensadores negros estadunidenses contemporâneos com pensadores negros brasileiros, e os dois trabalhando, né, juntos ali. Eu acho que a gente tende a ver, a gente fala muito no Melodic Jazz, a gente fala em afrocosmopolitismo, né? Isso. Então, como que a diáspora está sempre procurando se agregar, ela está sempre, né, o Pixinguinha de 22 foi para Paris e voltou e já tirou aquela foto da jazz band, né, com bateria, ele no saxofone. As batutas. Exatamente. Então, como que tá sempre propondo um diálogo, acho que a gente tenta propor diálogo. Também, né, a partir do momento que a gente propõe esse diálogo, a gente entende essa questão direta com o apagamento, né, que faz com que mestres como Abigail Moura, Paulo Moura, também passem batido, com tremendas obras, tremendas correntes de pensamento artístico que sumiram aí no meio do caminho. Né? Aliás, Spotify, se quiser corrigir o nome das músicas do Paulo Moura lá nos discos, tá tudo errado, tá tudo trocado. As músicas estão tá tudo errado o catálogo do Paulo Moura também. Se quiser consertar, se precisar, chama a gente. Agradecemos, né? Pô, seria bom, né? Também. Então, assim, só pra gente entender aonde esses pensadores e as ações que eles fizeram, primeiras turnês internacionais, como eles são além desse limite que foi dado. Para mim, uma das maiores referências de todos os tempos são os originais do samba. Para mim são. Para mim, uma das maiores referências de multiartista era Antônio Carlos Mussum, cara. Tremendo artista. Um tremendo artista. Você entende? Então, às vezes eu me questiono, com todo respeito, mas assim, se o Renato Aragão fosse cantor, será que a emissora lá que ele trabalhava não ia exaltar ele como cantor, como multiartista? Essa é a pergunta que eu faço, muitas vezes. Você entende aonde eu quero chegar? Então, assim, ele seria um gênio multiartístico daqui, dali, de lá e tal. Você entende? No entanto, sabemos por que isso não aconteceu com o Antônio Carlos. Então, assim, esse tipo, essas questões que realmente são, que a partir do momento que a gente aborda elas de maneiras diferentes, elas são transformadoras, cara. Muitas questões, muitas reflexões. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no papo de hoje. Alan Abadia e Thiago Sonho. Muito obrigado. E Melanina Jazz. Valeu, manos. Valeu, obrigado. Isso, valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí, encerrando o episódio número 62 do Sabe Som, que contou com a presença do baterista Thiago Sonho e do trombonista Alan Abadia, do Iké Melanina Jazz. Lembrando que todos os papos que acontecem aqui geram uma playlist. O link para essa playlist você encontra na descrição do episódio no seu player preferido.
E aí você consegue conferir as músicas e os artistas que foram citados no papo para você aumentar a sua pesquisa e o seu conhecimento musical. Ou se você tá precisando de uma playlist nova para lavar uma louça também, que faz bem, viu? Sabe Som tem roteiro, trilha e apresentação minha, Thiago França, a direção é da Camila Salmásio, a produção da Letícia Holanda e a captação de imagem da Marina Ortega. A técnica de áudio e sonorização desse episódio é da Lua Gattinoni e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação das redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV é da Muniz Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Lembrando que você estava ouvindo na versão podcast no seu streaming, você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato, no 98,9 do seu rádio. Você pode ouvir também no YouTube e no site do brasildefato.com.br. É isso aí, valeu e bons sons.